filosóficos do professor. Ok, let's go. Arte bizantina. Surgiu no Império Romano do Oriente, após a fundação de Constantinopla por Constantino, em 330 d.C. Então ela vai surgir no Império Bizantino, ao mesmo momento em que Constantinopla é fundado, vai surgir essa arte, que é uma espécie de... é a expressão cultural daquele povo. É uma forma de separar o do Império Romano do Ocidente, do Império Romano do Oriente, a partir da sua arte. Com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, Bizâncio tornou-se a principal centro cultural, político e religioso da Europa Oriental. Ok, e aí com a queda do Império Romano do Ocidente, quem vai conseguir toda a importância, não só na Europa, mas na África e na Ásia, o centro de toda essa importância vai ser Bizâncio. Como a gente já viu uma história. A arte bizantina expressava os valores do cristianismo ortodoxo e o poder imperial, mesclando influências romanas, helenísticas e orientais. Assim como a gente viu em história, ela vai pegar influências romanas, grega, do período helenístico, sendo mais específico, e árabe. São as principais influências nela, árabe ou oriental, tá na mesma. Ela vai expressar os valores do cristianismo ortodoxo e o poder imperial. Então, ela vai estar demonstrando o poder do Império Bizantino. É uma forma de mostrar a influência, a capacidade de se expandir do Império Bizantino, ao mesmo tempo que vai se relacionar ao cristianismo ortodoxo, a nova divisão da igreja com a divisão que está sediada em Bizâncio, o catolicismo ortodoxo. Se desenvolveu principalmente em igrejas, com destaque para mosaicos dourados, ícones e afrescos. Basicamente, a maior parte dessa arte vai estar acontecendo em igrejas. E o principal modo de arte são os mosaicos. Em geral, os mosaicos eram unidimensionais, planos, e representavam as figuras sempre de frente, para mostrar a imponência do império e da igreja, além de, claro, demonstrar respeito. Em geral, esses mosaicos eram dourados, também tinham ali ícones e afrescos. O que é afrescos? Não me questione, não faço ideia. Sobreviveu por quase 1000 anos, até a queda de Constantinopla. Então, bem, assim que Constantinopla cai, a arte bizantina, a arte do Império Bizantino, também cai, junto com a sua capital. Seu legado influenciou regiões como a Rússia, os Balcãs e parte do Oriente Médio. Então, a arte bizantina vai estar influenciando a Rússia, que era uma região próxima ali das fronteiras na parte da Europa e Ásia, os Balcãs e partes do Oriente Médio, principalmente ali nas regiões dos árabes. Rompeu com a busca do realismo e tridimensionalidade, típica do mundo clássico. Então, ainda no exemplo do mosaico, eles eram unilaterais, planos, não buscavam representar algo muito real. Era apenas uma forma de expressar o poder do império e da igreja. Não era o objetivo da arte, não era ser bela, magnífica, como as outras. Por isso as outras eram mais realistas, tridimensionais, né? Mas a do Império Bizantino não tinha esse objetivo, então não tinha necessidade de todo esse frufru. Suas obras enfatizavam a espiritualidade, a hierarquia e a eternidade. Era uma questão mais religiosa, então vai trazer temas mais espirituais, mas ao mesmo tempo que era religiosa, ela também tratava de temas políticos, afinal a administração do país era exercida também pelo líder religioso, então a arte
religiosa estava interligada com a arte política. Então, representava ali espiritualidade, hierarquia e a eternidade. Eternidade do quê? Do império. Era um império que ficaria marcado por gerações. Era o que eles pensavam. E realmente está marcado por gerações. Afinal, a gente está estudando essa bosta hoje. Dúvidas até aqui? Questionamentos? Ok. Os personagens sagrados apareciam de forma frontal, rígida, sem expressão emocional ou perspectiva linear. Era o que eu falei, os mosaicos, esses desenhos, eles eram planos, unidimensionais. Então não tinha toda aquela beleza e detalhamento que você vai ver em outras obras. Além disso, rígida, sem expressão emocional ou perspectiva linear. O objetivo era mostrar a figura, a imagem daquela pessoa, daquele mártir, demonstrar o sofrimento e tudo mais, a luta dele. E não tentar emocionar, mas sim mostrar a luta desse mártir. Ok. As figuras flutuam sobre fundos dourados, reforçando a ideia de transcendência. Tá, geralmente os fundos vão ser dourados, porque dourado é uma cor que remete ali às riquezas, a ouro, àquilo que é celeste, aos anjos. Então eles vão colocar esses fundos dourados para dar essa ideia de algo celeste, de algo espiritual, de algo além da carne, ou seja, de transcendência. Os mosaicos são uma das formas mais representativas da arte bizantina, utilizados em igrejas para educar os fiéis e criar um ambiente de culto. As figuras dos mosaicos, então, eram muito importantes para a educação dos fiéis. A gente já falou um pouco sobre como elas eram planas, unidimensionais, tudo mais. Mas a parte importante dessa arte é, como eu falei, mostrar a grandiosidade do império e se relacionar à religião, ao catolicismo ortodoxo. Então eles vão usar essas artes, principalmente os mosaicos, para tentar educar o povo sobre a religião. A simetria e a repetição eram valorizadas como formas de revelar a ordem divina. Então, é como uma espécie de tentativa de mostrar que algo era sagrado, era, entre aspas, perfeito. Eles valorizavam muito a simetria e a repetição. Afinal, se as pessoas viam sempre as mesmas coisas, as mesmas imagens, as mesmas obras, ou ao menos similares, e sempre simétricas, dá uma ideia de perfeição e que vai estar se relacionando ainda com o divino. Não visava a inovação, mas a reafirmação da fé. Então, como falei, dentre os objetivos, além do político, a gente tem o religioso. Então, tinha que garantir às pessoas a fé, que aquilo que elas acreditavam era real, estava sendo cumprido. Então, não tinha muita inovação, era só para reafirmar as crenças das pessoas. O ícone é uma das formas mais marcantes da arte bizantina. Trata-se de uma imagem religiosa pintada sobre madeira, usada em igrejas, mosteiros e residências. Então, os ícones vão ser, junto com os mosaicos, uma das coisas mais importantes na arte bizantina. Vai ser uma imagem religiosa, ou seja, de algum dos mártires tratados na Bíblia, pintada sobre madeira e que vai ser colocada, vai ser usada em igrejas, mosteiros e residências. Me tira uma dúvida, rapidão. Ah, Aqui, se você já leu isso daí tudo, provavelmente aí deve citar sobre as partes da Meca, alguma parada nesse sentido. Você vai querer que coloque isso também? pode colocar. Puta que pariu, tá. Ok. Os ícones não eram considerados simples representações, mas manifestações visíveis do invisível, capazes de estabelecer uma ligação direta com o sagrado. Então era uma forma de não só demonstrar os mártires, mas fazer com que você tivesse uma visão deles e, de certo modo, entender
os objetivos, as crenças dele e trazer essas crenças e objetivos para você também, começando a praticar eles. Por isso, sua criação seguia regras rígidas de composição, cor e simbologia. Ok. Padronizadas, simétricas, repetitivas, como falado ali em cima. Os artistas, chamados de iconógrafos, não buscavam originalidade, mas fidelidade aos modelos tradicionais. Também foi falado aí em cima. Só não falamos aqui do nome dos artistas, que era iconógrafos, mas o resto já foi falado. O uso e a veneração dos ícones chegaram a ser contestados durante o movimento iconoclasta, mas foram restaurados no século IX. Então ali a gente tem a iconoclastia. Basicamente, eles diziam que deveriam parar com a adoração de imagens. Mas isso vai ser restaurado ali no século IX, poucos séculos antes do Império Bizantino decair. A arte islâmica desenvolveu-se a partir do século VII, após a expansão do Islã no Oriente Médio, norte da África, Ásia Central e partes da Europa. Então a arte islâmica vai estar se desenvolvendo principalmente, ou seja, ela vai ter ali suas partes mais importantes durante a expansão do islamismo no Oriente Médio, durante a chamada Guerra Santa. Influenciada por culturas persas, bizantinas e greco-romanas, essa arte distingue-se por seu caráter anicônico, ou seja, evita representações humanas e divinas em contextos religiosos. Ok. Ela foi inspirada por diversas culturas, incluindo a bizantina, que a gente já falou. E o que vai diferenciar ela é ela ser anicônica. Vamos ter uma reflexão. Pensando ali sobre Maomé, o pessoal, os muçulmanos, os islâmicos, eles acreditam que não devem ser realizadas pinturas ou qualquer tipo de imagem referente a Maomé, que é seu ícone sagrado, dá para se dizer assim, certo? Certo, Eva, obrigado pela participação. Então, eles vão evitar e até mesmo proibir essas representações humanas e divinas quando se tratando de contextos religiosos. Afinal, para eles, aquilo que é sagrado, aquilo que é religioso, não pode ser colocado em exibição pela capacidade humana. O ser humano não tem essa capacidade de exibir isso, ou mesmo esse merecimento. Valoriza a decoração abstrata, a geometria, os arabescos e a caligrafia como expressões do sagrado. Os espaços religiosos, como as mesquitas, são ricos em detalhes simbólicos e padrões repetitivos. Então a gente vai ter ali detalhes simbólicos e padrões repetitivos dentro das mesquitas e nas artes que estão dentro dela. As artes em geral têm uma decoração abstrata e geométrica, e a caligrafia é também uma das expressões de artes importantes ali dentro da arte islâmica. Ok? Ok. Renascimento e arte renascentista. Dá um pause aí rapidão, Felipe Almo. Ok, let's go. Retornando. Terminando ali a arte islâmica, agora vamos para Renascimento e a arte renascentista. Renascimento foi um período de grandes mestres das artes, cujas obras influenciaram gerações futuras. Então, os maiores pintores que a gente se lembra e até hoje são muito valorizados com obras que valem milhões, são do período renascentista, são do Renascimento. Entre eles, a gente tem Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael. São as tartarugas ninjas, em resumo. Da Vinci, com seu domínio da anatomia e da perspectiva, tornou-se símbolo do ideal renascentista de artista-cientista. Da Vinci não era só um artista, um pintor, um escultor. Ele também era cientista.
Então, ele tinha um amplo domínio de questões anatômicas, corporais. Graças a isso, ele conseguia criar uma perspectiva muito ampla em suas obras, deixando elas sempre mais realistas. Michelangelo, escultor e pintor, criou obras monumentais como o teto da Capela Sistina e a escultura de Davi, exaltando o corpo humano como expressão do divino. Michelangelo, pintor e escultor, vai criar obras monumentais, ou seja, obras em geral mais como construções, obras expressas mais na arquitetura. Em geral, ele exalta o corpo humano. Então, as figuras geralmente vão estar nus ou quase nus, com pouca roupa, e vão estar, essa arte, essa exaltação do corpo, é como uma espécie de expressão, exaltação do divino. Afinal, somos feitos à imagem e semelhança. Ok, Rafael destacou-se pela harmonia e equilíbrio em suas composições. Ao contrário ali de Michelangelo, que vai exaltar o corpo, e de Da Vinci, que tinha foco ali na anatomia e perspectiva, Rafael vai se destacar na harmonia, ou seja, no equilíbrio. Suas obras não são muito exageradas em um único sentido. Todas as partes dentro de uma mesma obra são feitas de modo que se ajustem umas às outras, sem nenhuma ter um destaque maior que o outro. O Renascimento é caracterizado pela busca da beleza e harmonia, domínio da técnica, perspectiva e anatomia e reflexão filosófica, valorização do indivíduo. Então, o Renascimento vai tratar ali da beleza, da harmonia, aquilo que é belo, aquilo que é agradável aos olhos. Domínio da técnica, ou seja, para você fazer aquilo que é belo, você tem que ter uma técnica, você tem que conseguir alcançar uma perspectiva agradável na visão do seu visualizador. E ter um domínio da anatomia, para não ter incoerências. Além disso, a reflexão filosófica, ou seja, os questionamentos ao olhar uma obra, são parte importante do Renascimento. Você nunca vai olhar para uma obra e pensar, é só isso. Sempre tem algo a mais, algo por trás. A arte renascentista se destacou por inovações técnicas e estéticas, que a diferenciaram da arte medieval. A busca pela perspectiva linear permitiu representar profundidade espacial nas obras. Então, a arte renascentista vai criar e adaptar técnicas de modo que vai se diferenciar da arte medieval. Afinal, estão surgindo, estão sendo adaptadas novas técnicas, e eles vão tentar criar algo mais realista, mais profundo. Afinal, eles querem um belo, e para isso precisam de conhecimentos sobre a realidade, para torná-la mais bela. Então, vai ser necessário mais conhecimento na questão da perspectiva e profundidade, assim como na anatomia e tudo mais. O uso do claro-escuro e da proporção também aproxima a arte da realidade. Então, você vai ver que a arte sempre vai ter ali um jogo de sombras. Em uma parte da arte que tiver uma janela, um vidro mais claro, que proporciona uma passagem maior de luz, você vai perceber ali o jogo de luzes e sombras, além de, claro, a proporção, o tamanho das coisas. Aí você pode ver nessa obra aqui embaixo, os que estão mais perto da gente, eles estão também mais à frente. Quantos que estão mais ao longe estão mais para trás. Aqueles que você está vendo menorzinho estão mais distantes do início da tela. Então eles vão usar isso como uma estratégia para melhorar o sistema de arte. Os artistas passaram a estudar o corpo humano com rigor científico, refletindo uma nova valorização do indivíduo. A arte renascentista conciliava a fé religiosa e racionalidade. O objetivo da arte renascentista era uma exaltação do divino, mas isso não queria dizer que eles deixariam de realizar pesquisas, de realizar busca por um conhecimento racional. Então, eles vão usar
eles vão juntar esse conhecimento racional, esse conhecimento crítico e científico às suas obras de arte religiosas. Ok? Ok. E eu já vou emendar aqui também uma pergunta, talvez seja um pouco óbvia, mas, né, vamos tirar as dúvidas. Eu vou botar só os dois que ele falou que vai cair, que é o Fra Angélico e o Rafael Santos, de artista, porque ele passa uma porrada pra gente. Só que aí só esses dois que ele falou que vai cair. Suave, suave, suave. Ok, let's go. Retornemos. A música renascentista é marcada pela polifonia, ou seja, pela sobreposição de várias linhas melódicas independentes. A polifonia, então, vai ter um som se sobrepondo ao outro. Os compositores buscavam equilíbrio, clareza e harmonia entre as vozes, evitando contrastes bruscos. O ritmo era geralmente suave e fluía de maneira contínua, sem fortes pulsações. Então a música, no geral, vai ter a sobreposição de melodias que não dependem uma das outras, ou seja, são independentes. Os compositores vão buscar algo equilibrado, belo, harmônico, evitando esses contrastes bruscos. E aí isso vai fazer com que o ritmo dessa música, a música em geral, seja mais suave, tranquila e vai fluir. Tá, o canto a capela basicamente eram vozes soltas, sem nenhuma música de fundo, apenas as vozes. E foi muito usado na música sagrada, na música religiosa no período renascentista. Nos Países Baixos, ou seja, Bélgica e Holanda, o Renascimento foi um tanto diferente. Ele teve características um pouco distintas do restante do Renascimento, que foi italiano. A principal parte que se destaca é a pintura flamenga, que vai se diferenciar porque ela tem uma maior atenção aos detalhes e vai valorizar, ao contrário da pintura renascentista italiana, ela valoriza mais o realismo cotidiano, ou seja, as atividades que são realizadas no dia a dia das pessoas durante o ano. Enquanto a renascentista italiana era mais relacionada à religião. Artistas como Jan van Eyck, da obra O Casal Arnolfini, e Roger van der Weyden desenvolveram um estilo meticuloso. Eles vão desenvolver um estilo com uma carga simbólica muito grande quando comparado aos outros, e eles vão retratar bastante texturas, luz, espaço. Então, texturas, uma obra, por exemplo, que tem um tecido, eles vão tentar retratar a textura de tocar o tecido naquela obra. Vão usar bastante jogo de luz e sombras dentro da luz, né? E de espaço ali a profundidade. A técnica de pintura a óleo foi aprimorada em Flandres. Então, a pintura a óleo, perdão, a pintura a óleo vai ser aprimorada em uma cidade bélgica. Ela vai começar a partir daí ser usado com muito maior frequência. Tanto que até um certo período, até uns 300, 400 séculos depois, foi bem utilizada. E permitiu o detalhamento e realismo que são marcas do movimento do Renascimento Flamengo. Então, o Renascimento Flamengo, ele tem características mais detalhadas e realistas, quando comparado ao restante do Renascimento. Ok? Ok. Ok, partindo para as obras, aí a gente tem a Escola de Atenas, de Rafael Sanzio. Foi feita entre ali 1509 e 1511. Características da obra. Tema humanista. Representa o encontro simbólico dos grandes filósofos e pensadores da Grécia Antiga, como Platão, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, Euclides, entre outros. Então, o tema dela, perdão, vai ser um encontro entre filósofos gregos clássicos. Vai celebrar a filosofia, então a razão, a verdade, o conhecimento, a sabedoria,
que eram valores centrais do Renascimento, assim como a religião. Ok? Ok. Perspectiva e profundidade. Uso perfeito da perspectiva linear com ponto de fuga central que cria profundidade quando usa o olhar ao centro da composição onde estão Platão e Aristóteles. Então, ali a perspectiva, você consegue aqui perceber que alguns estão mais ao fundo e mais distante, menores, outros mais à frente. Perspectiva padrão, criando essa profundidade. E ainda dentro da perspectiva, vai conduzir o seu olhar ao centro da figura. Por que ao centro? Porque é lá onde estão os principais filósofos, Platão e Aristóteles, que são o centro da discussão dentro dessa obra. Equilíbrio e harmonia, composição simétrica, equilibrada e ordenada, refletindo o ideal de beleza racional renascentista. O foco em beleza e algo simétrico, equilibrado, ordenado, bonito, belo, organizado. Arquitetura clássica. O cenário lembra a arquitetura romana antiga, inspirada em Bramante, com arcos, colunas e cúpulas. Vai pensar mais em uma arquitetura bizantina. Você tem ali aqui ao fundo as cúpulas, né? Temos os arcos, colunas, características mais clássicas do Império Bizantino. Arquitetura clássica. O cenário lembra a arquitetura romana antiga, beleza. Cores e luz. Uso de cores claras, harmônicas e iluminação suave que destaca as figuras e cria sensação de realismo. Ok, sem muito o que falar. Jogo de cores. Vai chamar sua atenção e deixar mais realista. Síntese do pensamento renascentista. Une arte, filosofia, ciência e espiritualidade, representando a busca pela sabedoria universal. Então, a busca pela sabedoria em amplas áreas, em diversas áreas do conhecimento. Você tem ali a arte, a beleza presente aqui, a filosofia, já que você tem diversos filósofos e pensadores aqui presentes. Ciências, afinal, muitos desses filósofos contribuíram imensamente para desenvolvimentos matemáticos, físicos, geométricos, química, entre outros, além da espiritualidade relativo ao sagrado, que é similar ao ambiente que eles estão a uma espécie de centro religioso, como se eles estivessem discutindo em um lugar sagrado. Ok? Ok. Tá. Título. A segunda obra que a gente tem é A Anunciação. Autor Fra Angelico, Guido de Pietro. Feita mais ou menos entre 1430 e 1432. Características da obra. O tema dela é mais religioso, ao contrário desse daqui que aborda um pouco da espiritualidade, mas algo mais humanista, afinal trata dos filósofos. Essa obra vai ser mais religiosa, representando um episódio bíblico da Anunciação, quando o anjo Gabriel anunciar a Virgem Maria que ela será a mãe de Jesus Cristo. Está tratando o episódio bíblico, perdão, em que Maria descobre que Jesus vai ser concebido por ela. Tá. É um tema comum no período gótico e renascentista, retratando a espiritualidade e a devoção cristã. Que é o tema mais comum nas obras desse período. Retrata a religiosidade. Beleza. Transição entre gótico e renascimento. Ainda há traços de estilo gótico, como o uso do ouro e da delicadeza das figuras, mas já aparecem elementos renascentistas, como proporção, perspectiva e naturalismo. Então, é o período de transição. Ainda tem um pouco, marcas do estilo gótico, como a presença de coisas douradas, mas luxuosas, a delicadeza das figuras, né? Mas também tem elementos renascentistas. A proporção, a perspectiva a profundidade, né? E também temas naturalistas. Você consegue perceber um pouco aqui de plantas, vegetações. Até um pouco aqui tá a luz do sol batendo na face. Uso da perspectiva. Utiliza uma perspectiva arquitetônica para criar profundidade e organizar espaço, influenciado pelos estudos de Brunelleschi. Tá, vai usar essa perspectiva arquitetônica, você consegue perceber que é um espaço pequeno,
com uma vegetação aqui no exterior, alguma espécie aqui de escultura. O sol consegue a iluminação entrar dentro do ambiente, batendo na face da mulher. Então eles vão usar essa perspectiva arquitetônica para dar uma melhorada tanto na própria perspectiva e no jogo de luz e sombra dentro da obra. Suavidade e espiritualidade, as figuras são serenas e idealizadas, com expressões de paz e humildade, reforçando o caráter sagrado da cena. A luz suave simboliza a presença divina. Então, são figuras tranquilas, paz, humildade. Afinal, está retratando algo sagrado, algo religioso. E a luz suave simboliza a presença divina. Essa luz entrando aqui, batendo na face dela, o ambiente interno sendo mais claro quando comparado aqui a essa parte das vegetações e das estátuas, mostra que o ambiente aqui é mais iluminado, entre aspas, mais abençoado. As cores claras puras, azul, rosa, dourado, representam pureza e divindade. Jardim fechado ao fundo simboliza a virgindade de Maria. Ok, sem muitos comentários sobre isso daqui. Arquitetura e cenário. O espaço em arcadas e colunas reflete o interesse renascentista pela arquitetura clássica, ou seja, uma inspiração na arquitetura romana bizantina, principalmente. A cena combina o sagrado com a harmonia e racionalidade humana. Ok, terminamos aqui. Dúvidas, questões?